Oi, Escorpião, tudo bem com você? Então, vamos ver a previsão para esse 2026, um ano que tem tudo para ser o melhor das nossas vidas e assim vai ser. E para você que está chegando aqui agora, se inscreva se a tua energia ressoar com a minha. Aqui você vai encontrar sempre conteúdos que vão te ajudar na tua jornada, trazer uma orientação, uma clareza, né? Porque o tarô, as cartas, elas orientam, nos ajudando a escolher, né? Lembrando sempre que a gente tem livre-arbítrio, né? Mas é aquela coisa que, às vezes, ter uma clareza de uma situação só ajuda muito. E se você precisar de uma leitura específica, os meus contatos estão na descrição. Meu contato está na descrição do vídeo, ok? Então, Escorpião, aqui a energia tá... Esse... A carta voando da minha mão. Esse 2026, trazendo a energia da roda da fortuna, né? Ação, movimento, também a energia do número 1. Sempre o movimento, correr atrás, fazer as coisas acontecerem. Porque esse 2025 foram ciclos, né? Anos que a situação ficou pesada, porque era de limpeza, de finalizações, ciclos particulares, né? Momentos até um pouquinho de provação, né? Tiveram períodos de desespero também, por que não? Mas coisas que serviram a limpar nosso campo energético, a nossa vida, para preparar para esse 2026, com essas energias de iniciativa, de ação, de fazer as coisas acontecerem. É o momento da gente viver a nossa felicidade, de ter o sucesso. E se a gente começa esse 2026 limpando, se tem algum resíduo 2025, e fazendo os movimentos certos, a gente vai dar início a anos de felicidade, de bem-estar, de alegria. Isso é uma coisa muito importante, a nossa energia, as nossas intenções. Então, vocês aqui começando a posição número 1 aqui, a energia, a personalidade. Aqui talvez, né, ainda tenha resíduos, sim, do 2025. Né? Então, essas energias que precisam ser trabalhadas, a tua vibração que precisa se estabilizar, né? Ainda tem um pouco de incertezas, de dúvidas, de ansiedade. Talvez aquela coisa que você pensa e diz, mas não é que o 2026 vai ser a mesma coisa do 2025? Eu vou ter que viver tudo de novo? Vai ser aquele filme que eu já vi várias vezes? Tá? Então, aqui a necessidade de se reforçar muito mais, não se cobrar muito, tá? No sentido de o 2026 ele só está começando. A gente não está na metade e nem no final. É só o começo. Então, não tenha essa afobação, essa pressa de viver logo os resultados, tá? Porque o teu mental, ele quer viver coisas boas. O mental, você tem a clareza, assim, daquilo que você quer, né? Aquela coisa de quero viver momentos bons, quero viver novas emoções, novos amores, tudo novo na minha vida. Eu quero mais beleza, vida, alegria na minha volta. Mas esse querer pode sim criar agitação, porque eu quero para hoje, eu não quero para amanhã, eu não quero para fevereiro, eu não quero para março, eu quero já do 1º de janeiro. E como eu falei, essas energias, elas precisam ser trabalhadas, a gente precisa aplicar isso no nosso cotidiano para ser cada dia melhor. Né? Cadê? Eu tenho esse quadrinho aqui que a minha tia mandou fazer lá em Rio das Ostras, que está escrito, né? Põe amor em cada um dos seus dias e cada dia será um grande dia. E assim também para tudo que você fizer em 2026. Vai dia após dia, não coloca pressa,
tá? O italiano sempre. Sem pressa, mas vive cada dia colocando todo o teu entusiasmo, todo o teu amor, toda a tua vibração positiva, toda a tua esperança, um dia atrás do outro. Quando você vê e olhar para trás, você vai dizer, meu Deus, já estou aqui. E foi mais fácil do que você pensava, tá? Então não se cobre muito. Faça atenção nisso. Se você sentir que você precisa dar aquela respirada, respira e não pira, tá? Com tranquilidade. Tudo chega na hora certa. Aqui o teu emocional, a criança aqui, né? Um emocional leve, no sentido que se tinha algum resíduo 2026 do teu 2025 no teu emocional, isso foi limpo, né? Que tem leveza, tem bem-estar, tem alegria, tem aquela vontade de se divertir, de ver a vida com entusiasmo e olhos novos. Mas uma energia pura, límpida, tá? Aqui você pronto, alguém pode ser pronto para viver um grande amor, uma história, sabe? Você não está trazendo aqui emocionalmente situações de 2025, aqui está limpo. Isso também é muito bom. Aqui no espiritual, os pássaros, né? Tem um pouquinho de agitação, sim, tá? E essa agitação, se eu for combinar com a energia de vocês, pode ser porque não tem equilíbrio nesse espiritual. Porque você está pedindo, 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 pedindo. E isso cria confusão, tá gerando um movimento aqui que as energias estão se dissipando. Porque é como o passarinho que quer voar, né? Mas ele ainda não está pronto para voar. Então a espiritualidade fica assim, mas o que é que ela quer? A espiritualidade está do teu lado, está ali com você. Se você decidir voar, eles vão te dar asa para voar. E pode ser, ter certeza que teu voo vai ser maravilhoso. Mas você deve estar pronto, tá? E de repente você tentando ter mais equilíbrio nesse espiritual, até essa agitação que você sente ali, você vai sentir mais segurança e tudo vai se acalmar, tá? Então aqui tente ter mais firmeza, mais segurança nesse espiritual, que seja só acender aquela vela e intencionar para quem é de luz que está perto de você, ou para o teu anjo da guarda, te orientar, te ajudar, tá? Ou que seja mesmo teu anjo da guarda, firmar o teu anjo da guarda ali, ou aquela coisa de acende uma vela na segunda-feira para o teu anjo e pede amparo, pede luz, pede proteção, ok? Aqui, medos e anseios. O caixão. Medos e anseios. Talvez alguém que tenha medo de não ter o tempo necessário de fazer as coisas, porque, e por isso, você tendo mais essa segurança com a espiritualidade, você vai perceber que esse medo, né, medo de não dar tempo, medo de não fazer em tempo, são medos desnecessários, tá? Que pode ser, assim, medos de traumas velhos que você está carregando de você, carregando com você, né? Me vem muito isso. Traumas antigos que criam esse medo, essa ansiedade, né? De repente foram situações que você perdeu, que isso saiu da tua vida, mas que você não engoliu o sapo. Você fingiu de engolir o sapo, não teve aceitação disso, tá? Isso é o que a carta me diz. Para alguém vai fazer sentido.
medo até de... Alguém aqui talvez seja muito apegado, medo de se desapegar, de não ter o controle na própria vida. E isso para o escorpião pode ser um pouquinho difícil de suportar, de não ter o controle, de não dominar a situação. Mas me vem muito forte dores do passado, traumas, tristezas, tá? Que isso cria, sim, ansiedade. Ok? Aqui no trabalho e projetos, essa energia maravilhosa da mulher. Aqui um escorpião muito sensitivo me vem sensitivo porque é sensível. É sensível, escuta a própria intuição, então sabe aqui demonstrar toda a força. E se você essa energia feminina aqui, essa mulher, você sendo o centro do teu mundo. Ninguém te segura. Então, essa mulher decidida, essa mulher pronta para ir e fazer acontecer, diz, o meu lugar eu faço, eu não vou pedir licença. Né? Então, aqui você colocando toda a tua energia, se você não essa energia feminina, equilibrar o teu yin com o teu yang. Tá? Colocar mais sentimento naquilo que você faz, mais essa energia de carinho, de ternura, fazer as coisas com dedicação. Me vem muito isso, de dedicação, tá? Situação econômica aqui. O ursinho. As coisas vão melhorar. Esse 2026 vai trazer... Deixa eu pegar de novo, porque só pensar nessa gordurinha que tem esse ursinho, né? Você podendo ter estoque de dinheiro. Aquela coisa de, num momento de necessidade, eu não vou me descabelar, porque eu tenho aquela reserva. Eu consegui, devagarzinho, ter uma segurança. E não estou falando de milhões, tá? Às vezes até aquele 1.000, 2.000 que você tem ali guardado, que seja até 500 que está ali guardado, aquilo já te dá aquela sensação de segurança. Por menor que seja, já te dá mais confiança. Então aqui, a situação econômica que com certeza com esse urso vai melhorar, né? Vai ficar recheadinha, vai ficar uma situação equilibrada, mas no sentido de bem, tá? Bem-estar. Aqui na posição de relacionamentos afetivos, os livros. Então, afetivos em geral e vou ver como previsão para o futuro para solteiros. Para vocês solteiros, aqui os livros falando de uma nova aventura, uma possibilidade de viver algo inesperado, por que não? Aqui a história ainda não foi escrita. Então, alguém ainda vai chegar na tua vida nesse 2026, trazendo uma nova história, né? Mas não trazendo, fazendo a possibilidade de escrever uma nova história, tá? Desculpem, gente, porque às vezes eu sou tão acostumada a pensar italiano que para fazer uma frase em português fica difícil. Mas esse canal tá me ajudando muito, muito, muito nisso. Mas muito! Então, vocês escrevendo a própria história. Essa situação que ainda vai acontecer, né? E eu acho que é mais provável para alguém lá para metade do 2026, ou chegando na metade. Isso é o que me deu. Eu olhei para a carta me falou isso, tá? Então, isso mas é algo que devagarzinho, de repente, até não nasce como um grande amor. Mas devagarzinho vai ser uma história muito importante, tá?
E para, em geral, aqui os relacionamentos afetivos, tente ver entre as linhas, ler entre as linhas, ok? Porque de repente tem alguém aqui que não é muito sincero, né? Ou talvez aquela coisa que o livro, a pessoa que não te diz toda a verdade, talvez até algo que você faça, que aquela pessoa guarda para ela e não te diz. Então aqui procure ir sempre a fundo em cada situação, tá? Família, filhos, os trevos aqui. Uma situação bem legal, tem a união, tem a harmonia, tem essa energia positiva, tem esse viver o momento, cada momento com muita alegria, com muita felicidade. Uma vibração alta, positiva, isso é muito bom, tá? Mesmo na fragilidade, sempre olhando a parte, o lado positivo, o lado bom de cada um, né? Não sei, porque mesmo sendo frágil o trevo, ele de qualquer jeito tem nele toda uma estrutura, né? Que no pequeno ele também tem a vida dele, ele também tem energia, tem, sabe, tem tudo para dar e vender. E não é porque é pequeno, é um trevo, que ele é menos importante do que o jardim, tá? Me vem isso. Então aqui, desafios e bloqueios. O jardim. Talvez uma dificuldade aqui para o escorpião é se adaptar a novas pessoas, a um novo convívio, a novas situações. Talvez seja um escorpião aqui que não quer muito ter contato com outras pessoas ou não confia, tá? Ou simplesmente não confia. Pode ser que aqui, não sei, tá? Mas me vem muito isso. Um escorpião que diz: eu não acredito naquilo que eu vejo, porque nem tudo aquilo que brilha é ouro. Tá? E é muito do escorpião, né? Não confiar. O escorpião, antes de confiar em alguém, ó, ele tem que ter muito tempo do lado daquela pessoa, senão não confia assim tão fácil, não. Então, aqui um bloqueio a viver com mais tranquilidade essa parte social, esse externo. Porque aqui no interno, na família, tá uma boa energia. O bloqueio aqui. Aqui como mensagem importante de cautela, de atenção, esse navio, essas mudanças que chegam, que talvez alguém aqui não pode hesitar muito de pegar esse navio e viver uma nova vida. Faça atenção aos sinais, às mudanças, né? Esteja pronto, aquela coisa, se esses medos aqui, esse caixão aqui, falando dessa dor que você ainda não transmutou isso, que não superou, dessa aceitação que está demorando a chegar, o navio dizendo, olha bem para a tua vida, limpa, organiza, equilibra a tua energia, trova o equilíbrio aqui na espiritualidade, ajeita tudo direitinho, porque eu tô chegando. Tem situações novas chegando na tua vida, novas pessoas. Então você não pode ter medo de socializar, medo de sair da tua zona de conforto. Zona de conforto. Ok?
Então, faça atenção aos movimentos que vão ter na tua vida, ao crescimento, à expansão, que é para te levar além. Então, se prepare, tá? Me vem muito isso, se prepare. Por quê? A estrela aqui do lado. A espiritualidade vai trazer o movimento certo, na hora certa. Você ainda tem tempo, nos primeiros meses, de superar tudo isso, tá? Aqui, ó. Então, vamos primeiro aqui, tá? Aqui, para vocês comprometidos à estrela, esse relacionamento que tudo flui com muita naturalidade, dura para alguém já dá muito tempo, mas é um relacionamento límpido, sincero, verdadeiro, que aqui esse casal ele vai junto, todos dois no mesmo caminho. A direção é única para os dois, né? Os mesmos sonhos, os mesmos ideais, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, ok? E aqui não tem mau tempo, o céu tá limpo, tem umas nuvens aqui embaixo, né? Mas essas nuvens podem ser a tua vibração, a tua ansiedade, que cria um pouquinho de nuvens aqui, mas o relacionamento de vocês é perfeito. Estava falando aqui, a cruz na saúde mental. Então, ainda sendo testada a tua fé, a tua paciência, mas essa saúde mental aqui que você precisa sim achar uma solução. Dar um fim a essa dor. Que não dá mais. Se você perdeu alguém e essa ansiedade ficou ali guardada dentro de você, que você, sabe, tá ali tentando superar isso, mas tá difícil, é o momento de você olhar para essa situação, se precisar de uma terapia holística, de um reiki, por que não? Fazer o que precisa ser feito. É o momento de dar fim a essa dor e encontrar a paz, a tranquilidade, que seja até se dedicando mais à espiritualidade. Ok? Aqui sim, a espiritualidade junto pode te ajudar a ver muitas coisas e entender o que você passou. Mas aqui tem sim essa cruz aqui, falando dessas situações que chega de empurrar com a barriga, é um momento de ir, ver e resolver, ok? Vida social, o coração. Então, aqui a vida social, amizades, oportunidades com o público, muito entusiasmo, muita alegria, uma vibração muito alta. Aqui é um escorpião que volta a viver essa vida social, mesmo se com um pouquinho de medo aqui, mas quando sai se diverte. É a companhia melhor que tem nesse mundo. Porque é aquela companhia que vai se divertir, você vai procurar o divertimento saudável, aquela pessoa sincera, aquela pessoa verdadeira, que realmente, quando vai fazer a amizade, vai ser aquela amizade que vai durar pro resto da vida. Aqui ele não vai perder tempo, o escorpião não vai fazer amizade por interesse, porque não está nem aí, ele não procura as pessoas por interesse. Ele procura as pessoas pela essência. O escorpião é muito verdadeiro para ficar atrás de alguém por interesse. Se tem um escorpião que vai por interesse, aí eu levanto a mão. Porque até agora eu não conheci um, não. Tá? O escorpião é aquela pessoa íntegra. Mudanças importantes ou viagens, aqui a torre. Talvez para alguém aqui a mudança importante seja sair do cotidiano, seja sair desse mundinho que criou, né? Então essas mudanças, esse medo, né?
esse bloqueio de viver coisas novas. Mas do momento que começar a viver, não vai querer parar, né? Então, também, e se for ali para o solteiro, essa oportunidade de permitir a entrada de novas pessoas ou de uma pessoa na própria torre, dentro do próprio coração. Então são mudanças importantes, mudanças que vão sim te levar a uma situação diferente, uma situação de poder ver além as coisas, a vida, mas para alguém oportunidades importantes, tá? E coisas que vão te colocar em uma situação quase de destaque, que você vai ter que fazer muita atenção ao que você diz, ao que você faz, porque você vai ter essa função principal, tá? Que as pessoas vão te usar como referência. Então, sim, uma autoridade, né? Uma pessoa com todo respeito aqui. Ok? As viagens, talvez aqui alguém que vai escolher muito bem as viagens, né? Mas viagens também que vão te trazer um conhecimento, uma visão da vida bem diferente. Viagens importantes também, por que não? Ok? Mas aqui as viagens, por isso que eu falei, vai ser pouca, né? Não é aquela coisa que eu vou passar o 2026 sempre na rua, sempre viajando. Não me vem isso. Que talvez seja uma, mas vai ser aquela viagem. Tá? Muito boa. Porque às vezes não conta a quantidade, mas a qualidade daquilo que você faz, né? E talvez tendo essa possibilidade aqui de se deslocar por trabalho ou por oportunidades em outros locais, é já isso uma forma de viagem, né? Aqui conselho e mensagem, se me vem todos dois, eu falo todos dois, tá? A mensagem aqui pode ser para alguém olhar muito mais dentro de si e remover todos os obstáculos. Então, essa situação aqui que o caixão está falando para você olhar para isso e superar, se renovar, deixar andar, se desapegar. Então, o chicote, a montanha, isso está criando rigidez dentro de você. De qualquer jeito, te influencia dia após dia, criando resistência às mudanças, resistência às situações da vida. Você não precisa disso, tá? Conselho é você dominar muito mais as tuas emoções, as tuas vibrações e fazer disso, né, das coisas que você viveu, uma força. Disso ser uma base importante na tua vida. Aquela coisa que você vai usar para te reforçar e não para te prejudicar, tá? Cuidado com a autossabotagem, sim. Exatamente. A autossabotagem, ok? Então, muito cuidado com isso. E aqui, se for alguém também aqui para... Se você está longe de casa, ou se tem algum familiar longe de casa, tente se aproximar mais. Mantenha esse laço unido, ok? É o que chegou para mim, é o que eu passo para vocês. Sim, de aproximar e não afastar, ok?
Então, desejo a todos vocês maravilhoso, abençoadíssimo 2026, que seja um ano de muito sucesso, muita luz, muita paz, muita realização, que todos sejam abençoados e que a luz divina nunca falte, nunca deixe de iluminar a vida de vocês, ok? Então, feliz 2026, beijo e muita luz.